Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o filme escolhido é Eduardo e Mônica, que é um filme que saiu recentemente no Globoplay. Ele estreou este ano nos cinemas, mas o filme foi gravado em 2020, tá? Para aqueles que não sabem, ele é baseado na música escrita pelo Renato Russo, Legião Urbana, chamada Eduardo e Mônica, que é um dos maiores sucessos dele, junto com Faroeste Caboclo, que já tinha ganhado uma adaptação também. E a nota no IMDb dele é uma nota muito boa, tem 7,5 de 10. Pera aí. O filme é dirigido por René Sampaio, ele é mais conhecido pela série Impuros. O filme... Calma. O filme é dirigido por René Sampaio, que ele é mais conhecido pela série Impuros. O filme é estrelado por Alice Braga como a Mônica e Gabriel Leone como o Eduardo. Agora eu vou falar um pouco do filme, depois o que eu gostei e o que eu não gostei, minha nota final. Mas se você gostou do vídeo, pessoal, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com o Rafa, beleza? No Facebook. Não tenho mais Instagram. Então vamos lá falar desse filme que dispensa comentários, né? Todo mundo tem medo de adaptações feitas em cima de música. O filme começa nos anos 80, com a Mônica no banco de trás, a mãe dela dirigindo e a irmã dela no banco da frente. E ela aproveita que está passando, que elas estão levando as cinzas do pai dela que morreu, e ela joga no meio da estrada. E todo mundo acha uma coisa imprópria, né? Já que iam levar ele para outro lugar. A gente é apresentado a Eduardo, que mora com o seu Bira, que é o avô dele que gosta de jogar futebol de botão com ele. E o Eduardo não sabe nada da vida, é um menino de 16 anos, está estudando ainda, até que ele é chamado pelo amigo dele, o Inácio, para ir numa festa. Nessa festa, quando ele chega lá, ele vai vendo um monte de fumaça de uma pessoa que vai acendendo. Ele fica impressionado com aquela moça, que é a Mônica, que está acendendo, e ela some quando que a fumaça desaparece. Ele vai pegar o último ônibus para ir embora, pessoal, e quando que ele sai, o ônibus vai embora. E aí ele fica desesperado pensando como que eu vou voltar para casa, né? Ao verdadeiro quase duas, eu vou me ferrar. Aí ele encontra a Mônica sentada do lado de uma moto, desamparada. E aí ele pergunta para ela se ele quer uma jujuba, que ele tem as jujubas, ela fala só se for a vermelha. Aí ele pega da jujuba vermelha e começa a trocar ideia com ela, até que ela vê que ele é um garoto do bem e decide dar uma carona para ele. Que ela fala que vai levar ele para casa. Ele fala, não, é longe, não sei o que, ele é bem acanhado, né? E aí ela pergunta se ele é até gay, não sei o que. Ela fala, não vou dar para você na moto e tudo mais. E eles decidem sair por aí, lá em Brasília, né? Aí eles vão lá, começam a fazer algumas coisas engraçadas, até que ela leva ele para casa. Quando chega na casa, ela fala que aquele ateliê que era do pai dela, que ele faleceu. E ela é médica, pessoal, e está procurando trabalho. A mãe dela também é médica e quer que ela trabalhe de qualquer forma em Brasília. Ela não quer, pessoal, ela quer liberdade, ela quer ir em outro estado. E ela não vai conseguindo. Aí o Eduardo se encanta com ela, a Mônica acaba dormindo, sem querer, e aí a gente vê que ele acaba lavando a louça para ela e deixa o telefone marcado na areia. Só que ela não viu na hora, pessoal. O Eduardo chega em casa de manhã, o vô dele pergunta o que aconteceu, ele fala que foi estudar e tudo mais, mente. Ele vai lá, deita na cama e aí ela vê o número e liga para ele, a Mônica. E aí ela conversa, agradece ele fala, a gente pode se ver novamente? Aí ela fica meio receosa e fala, tá bom. Aí ela vai de moto lá no parque lá de Brasília e ele vai de camelo, né? Que é a famosa bicicleta. Ele chega lá, começa a conversar, vê que ela é totalmente diferente, sabe alemão, ela é médica e tudo mais, ela quer procurar a independência dela, a liberdade dela. E a gente vai vendo também que ela vê um grupo de pessoas protestando e se despede dele. E ele fala assim, me dá mais uma chance. Ela fala, não sei, a gente se vê por aí. É o mais engraçado, pessoal, que ela conhece várias músicas, The Cure, um monte de banda. E ele gostava daquela música lá que é aquela tal de Turn Around, não sei o que, Turn Around. E ela fica até rindo dele no momento. E aí ele fica gamado nela, pessoal. Só que ele vê que ela é muito mais velha, né? Tem em torno de 20 e poucos anos, enquanto ele tem 16, o que é um grande problema num relacionamento. Fora que eles não têm nada a ver um com o outro. Até que ele vai de novo na festa com o amigo dele e ele encontra quem lá, pessoal? A Mônica. Aí ele pede uma chance pra ela, ela fala que eles não têm nada a ver, como eu já tinha dito. E fala que não tem como dar uma chance, já que eles não vão dar certo.
Enquanto isso, a gente vê que o Eduardo, todo acanhado, decide fazer o quê, pessoal? Ir cantar no karaokê a música Turnaround. E aí ele vai cantando acanhado pra dentro, assim, que ele todo tímido, os aparelhos e tudo mais. E aí o amigo dele, Inácio, começa a chamar o coro e todo mundo começa a cantar. Aí a Mônica vê que ele tem uma personalidade totalmente diferenciada, que ele aproveitou o momento e foi lá e cantou e aí ele beija ela, depois eles transam e ela fala assim pra ele: ó, se você quiser transar e tudo mais, continuar nosso namoro aqui, você vai ter que entrar na faculdade, que ele não ia prestar com a faculdade e tudo mais. E aí ele decide se inscrever num curso de engenharia. Ele vai estudando para o vestibular e ela vai tentando a carreira de médica e ele vai ajudando ela e tudo mais, já que ela não quer trabalhar com a mãe sempre. Tanto que a mãe até dá uma vaga para ela em um outro hospital, ela não quer saber, ela quer conseguir a liberdade dela, esse é o grande problema da Mônica. E a gente vai vendo que o Eduardo quer apresentar ao avô no Natal a Mônica. Só que o vô dele é aqueles cara durão, que não aceita os gays, que não aceita comunista e não aceita vegetariano. Acho que é frescura e tudo mais, que a Mônica é vegetariana. E aí eles começam a ter uma discussão, até que a Mônica fala: você vai comigo ou não vai pra Chapada dos Guimarães? Eles sobem junto, vão lá no acampamento, ele começa a fumar baseado. Eles começam a conversar até que ele discute com ela, vê que ela é uma pessoa que nunca vai mudar e decide ir embora para casa do avô, pessoal. Quando que ele volta para casa do avô, eles até brigam, mas depois eles voltam a se falar, porque ele dá uma rosa para ela. Falar até que ela recebe uma ligação de quem, pessoal? Do Rio de Janeiro, pedindo que ela trabalhe como médica lá. Ela aceita, o Eduardo continua morando com o avô, estudando para entrar na faculdade. Enquanto ele está prestando o vestibular, ela está lá fazendo várias horas de plantão, não tem horário, eles vão perdendo contato, até que o Eduardo fica desesperado, vende o violão dele e vai fazer uma surpresa para ela. Quando chega lá, ela fala que ela está cansada, está com dor de cabeça, não quer apresentar o Rio de Janeiro, ele fica indignado, eles brigam. E depois disso, pessoal, ele volta para a casa do avô, passa no exame, ele não tinha falado nada, e começa a trabalhar como engenheiro. E a gente vai vendo que a Mônica vai ficando lotada, né, de trabalho e vai tendo aquela saudade dele. Até que ela decide voltar para Brasília e ela vê que a mãe dela está doente, está nas últimas fases da vida. E a irmã dela escondeu tudo isso e tudo mais. E aí ela desiste do Rio de Janeiro. Ela joga as cinzas com a irmã da mãe que falece. Ela volta, fala parabéns para ele que ele passou no exame e ela quer uma chance com ele, que mesmo eles não tendo nada parecido, ela quer ter uma chance com ele. E ele não aceita porque ela fala que ele vai acabar com essa liberdade. Ele conta uma história interessante, que ele ganhou um peixinho, né, da mãe dele, e depois que ela faleceu ele ficou com dó e soltou o peixinho. E a gente vai vendo o que isso tem a ver na história. Tem muito a ver, pessoal, porque isso mostra o quanto ela quer ser livre, quer ser independente e não quer ser mandada. E a gente vai ver também, pessoal, que o Eduardo, enquanto vai trabalhando como engenheiro, ela vai tentando fazer tipo uma demonstração para ele com que ela é artista, né? E ela manda um convite por debaixo da porta pro Eduardo, convidando que olha o nome do convite, da arte dela. Quem um dia irá dizer, é o início da música do Eduardo e Mônica, né? E aí a gente vai vendo que o avô dele é contra o namoro deles, fala que é para esquecer, que ele tá morando na casa de um amigo, mentindo. Ele entrega os convites e o Eduardo tá no ônibus junto com o amigo dele. O amigo dele fala que ele tá apaixonado por uma pessoa. E aí ele mostra os convites, né? Ele fala: não, você tem que ir, você tem que ir lá, cara, de qualquer forma. Ela pode ser o amor da sua vida e tudo mais. Aí ele fica falando: ah, tá bom, então eu vou. Aí ele desce do ônibus, vai lá, só que já tinha acabado, pessoal. E aí ele começa a ver parte por parte das coisas que eles viveram, que seria como se fosse a música escrita pelo Renato Russo. E é muito legal que ele vai passando, ele vê até o peixinho, o quarto do Eduardo, né? Que mudou totalmente por causa dela, que lá do criança ele amadureceu bastante. E a gente vai vendo também que quando ele chega lá, ele fala com ela, aí ele pede desculpa, ele sobe num elevador, quando sobe no elevador ele vê o peixinho, que seria como se fosse a liberdade dela. E aí eles beijam, citam algumas coisas da música, que nem, por exemplo, que eles vão ter gêmeos, só que o grande problema é que o filhinho do Eduardo vai ficar de recuperação, que é a última parte da música.
muito legal. E o filme termina dessa forma, né? Que mostra que mesmo eles não tendo nada em comum, eles fizeram de tudo para ficarem juntos e serem felizes. Agora vamos para o que eu gostei, porque eu não gostei do filme, pessoal. Eu gostei bastante do filme. Para mim é muito melhor que o famoso Faroeste Caboclo, que é uma outra música excelente do Renato Russo. O filme não deixou nada a desejar, tá muito bem feito nos anos 80 e tudo mais, ainda mais mostrando a personalidade complexa, né, da Mônica, que se torna até uma pessoa egoísta no fundo. O Eduardo, aquele jeito molecão dele que vai amadurecendo com o tempo. Mas assim, no geral, tá muito bom o filme. A nota que eu dou pra ele é nota 10, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos, reconheço. Continue firme aí. Muito obrigado e até a próxima.